Entre o medo e o milagre, o dia em que Pedro caminhou sobre o mar, a noite já se aproximava, e os ventos começavam a soprar com mais intensidade sobre o mar da Galileia. O céu, antes tingido pelos tons alaranjados do entardecer, agora estava escuro, coberto por nuvens densas que anunciavam uma tempestade iminente. Jesus, que havia passado o dia inteiro pregando e multiplicando pães e peixes para uma multidão faminta, despediu-se daquelas pessoas e também dos discípulos, instruindo-os a entrarem no barco e atravessarem o mar, indo adiante dele para o outro lado. Enquanto os discípulos remavam, Jesus subiu sozinho a um monte tranquilo para orar. Ele gostava desses momentos de silêncio e comunhão com o Pai. Mesmo em meio à rotina exaustiva de curas, pregações e milagres, ele sabia da importância de se recolher para ouvir a voz de Deus. Lá de cima, olhando as águas escuras do mar da Galileia, Jesus avistou o pequeno barco ao longe, lutando contra as ondas agitadas. O vento era contrário, impiedoso. A embarcação balançava como se fosse uma folha ao sabor da ventania. Os discípulos estavam exaustos, remando com dificuldade, tentando não perder o controle. Já era a quarta vigília da noite, por volta das 3 da madrugada. A escuridão era densa, e o mar parecia um abismo sem fim. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Jesus, sabendo do pavor de seus amigos, resolveu ir até eles, mas não de barco, nem em um momento de calmaria. Ele foi ao encontro deles andando sobre as águas. Se você está gostando, clique agora em inscrever-se para não perder este canal. Ou você pode nunca mais encontrar esse canal valioso. Sim, Jesus começou a caminhar sobre o mar revolto. Cada passo era firme, cada movimento cheio de serenidade. A tempestade rugia ao redor, mas ele não hesitava. A luz da lua, por entre as nuvens, iluminava sua figura enquanto se aproximava do barco. Os discípulos, ao vê-lo vindo, não conseguiram acreditar no que viam. O medo tomou conta deles. Gritaram, achando que era um fantasma. Afinal, quem andaria sobre as águas em meio àquela tormenta? Mas então, uma voz suave, forte e tranquilizadora ecoou por sobre o vento. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Mateus 14:27. Essas palavras tocaram fundo. Pedro, o discípulo impulsivo, aquele que sempre falava antes de pensar, reconheceu o mestre. E sem hesitar gritou do barco: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus olhou para ele com ternura e firmeza e disse apenas: Vem. Pedro prendeu a respiração. Seus companheiros o olharam perplexos. Mas ele se levantou. Com o coração acelerado e os olhos fixos em Jesus, Pedro colocou um pé para fora do barco, e depois o outro. E então, contra todas as leis da natureza, começou a andar sobre as águas. O mar ainda estava agitado, o vento ainda soprava forte, mas Pedro caminhava. Cada passo era um milagre. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, nada o impedia. A fé o sustentava. A confiança era a ponte entre ele e o impossível. Mas, como acontece tantas vezes com todos nós, o medo encontrou uma brecha. Pedro tirou os olhos do mestre e começou a olhar para as ondas ameaçadoras ao seu redor. O som do vento, o rugido das águas, tudo parecia mais forte do que sua fé naquele instante. E foi então que ele começou a afundar. Desesperado, Pedro gritou com todas as forças: Senhor, salva-me! Mateus 14:30. Jesus não hesitou. Estendeu a mão imediatamente e o segurou, erguendo-o com firmeza. Seus olhos encontraram os de Pedro, agora molhados, e com um tom de suave repreensão, ele disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Ambos voltaram para o barco, e no instante em que Jesus entrou, o vento cessou. A tempestade parou como se nunca tivesse existido. O mar se acalmou completamente. Os discípulos estavam atônitos, perplexos. Aquele que viera até eles andando sobre as águas, que salvara Pedro da aflição e acalmara a fúria do mar, não era apenas um grande mestre ou um profeta poderoso. Eles se curvaram diante dele.
tomados por um temor reverente, e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mateus 14:33. Esse momento marcou profundamente a fé daqueles homens. A experiência de Pedro, em especial, tornou-se um símbolo eterno da luta entre fé e dúvida, coragem e medo, confiança e hesitação. Coragem e medo, confiança e hesitação. Quantas vezes também nós nos sentimos como Pedro? Enfrentamos tempestades em nossas vidas, perdas, doenças, incertezas, desafios, e sentimos o barco balançar. O medo nos paralisa. Achamos que vamos afundar, mas Jesus continua vindo ao nosso encontro. Mesmo que a noite esteja escura, mesmo que o mar esteja furioso, Ele se aproxima, andando sobre as águas das nossas dores, dizendo: coragem, sou eu. Não tenhais medo. E quando, como Pedro, ousamos sair do barco e dar o primeiro passo, Ele nos sustenta. Mas se em algum momento a dúvida nos fizer afundar, basta gritarmos: Senhor, salva-me. E sua mão estará lá, firme, forte, pronta para nos levantar. Essa história é um lembrete poderoso de que a fé não elimina o medo, mas nos ensina a não sermos dominados por ele. O segredo é manter os olhos fixos em Jesus, porque quando olhamos para Ele, até o impossível se torna caminho. Que possamos, como Pedro, ter a coragem de sair do barco. Que mesmo em meio às tempestades, nunca nos esqueçamos. O Salvador caminha conosco sobre as águas. Muitas vezes, somos como os discípulos naquele barco, cercados pelas tempestades da vida, cansados de remar contra ventos contrários, com medo do que está por vir. E quando parece que não há mais saída, Jesus se aproxima. Ele não vem no momento da calmaria, mas justamente no meio da tempestade, para mostrar que a sua presença é maior do que qualquer dificuldade. Pedro nos ensina algo precioso. O milagre começa quando decidimos sair do barco. Enquanto ficamos apenas observando, debatendo, duvidando, nada muda. Mas quando damos o primeiro passo, ainda que tremendo, ainda que com medo, entramos no território onde a fé age e o impossível acontece. Sim, Pedro afundou. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Mas não é isso que define sua história. O que define Pedro é que ele teve coragem de sair. E mais ainda, quando afundou, soube para quem gritar. Essa é a maior lição. Não é sobre nunca ter medo, mas sobre saber quem está ao nosso lado quando o medo vier. Jesus não repreendeu Pedro por ter tentado, mas por ter duvidado. E mesmo assim, não o deixou afundar. Ele o segurou pela mão. Porque a fé verdadeira não exige perfeição, mas entrega, confiança. Hoje Jesus continua dizendo: vem. E talvez Ele esteja dizendo isso para você agora. Vem. Caminha por cima das águas do teu medo. Vem, sai do lugar da dúvida. Vem. Mesmo que as ondas sejam grandes, eu sou maior. Lembre-se, o milagre não está nas águas. Está na fé daquele que caminha e no amor daquele que estende a mão. Seja um evangelizador e ajude-nos a levar a palavra para mais pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião nos comentários. Envie essa reflexão para seus amigos, seus grupos da igreja. Compartilhe nos seus stories e ajude-nos a espalhar a mensagem de Deus.